Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos pela oportunidade da vida, do lar, da família. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Instruções dos Espíritos, a Beneficência, Caritas, Lyon, 1861. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante a grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual o objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas que vós. Elas se reunirão e confeccionam roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo: Deus não é justo, pois é a essa expressão comum de vossos períodos de sofrimento. Então, vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras, que se constituirão em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim. E vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegarem de todas as partes. Os homens que participam dessa sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará.
Bom, quantas vezes pensamos ou dissemos ao relato de um pensamento cristão, de um pensamento espírita: se fulano estivesse aqui seria tão bom, fulano precisaria ouvir isso para entender algumas coisas. Pena que fulano não esteja aqui, iria fazer tão bem a ele, e assim vai. Nossas considerações em relação ao outro, na medida do nosso olhar, do nosso entendimento. É isso. Queremos o bem do outro, daquele que está junto a nós, mas não podemos ignorar o interesse e as intenções de outrem, muitas vezes diferente da nossa. Por isso, o cuidado de não invadir, de não persuadir aqueles a quem amamos. Estejamos a postos para quando formos solicitados, podermos ajudar com muito amor, paciência, compaixão e respeitar as escolhas do outro, que como nós também tem muito a aprender e ensinar. Quanto à caridade para com os pobres, da mesma forma que a outra caridade, voltemos nossos olhos, nossos olhares, nossos entendimentos para o alto, de modo a servirmos como instrumentos dóceis do Senhor, sem ferir, magoar ou diminuir o outro pela sua condição atual e momentânea. Haverá sempre uma maneira de assim procedermos. Muitas instituições à frente desse trabalho contam conosco. Aqui um lembrete para as nossas casas, para as atividades que estão à frente dessa proposta social. Por agora, desconhecemos o dia de amanhã. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus e façamos a nossa parte. No capítulo anterior do livro Os Mensageiros, Alfredo refere-se a espíritos dementados, desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores, reclamam providências a favor deles próprios, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram, acusam os outros, sem relacionarem os próprios erros, e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. E Alfredo completa que no círculo carnal seriam todos absolutamente normais, no entanto, aqui são verdadeiros loucos. No capítulo de hoje, Os que Dormem, André e seus companheiros seguiam através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo a vastas edificações. Sem que pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente, mas alguns passos atingiram os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Lá dentro, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente que se tratava de espaçosas enfermarias. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam em absoluto silêncio. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito pelos mortos. Alfredo explicou gentilmente, dando-os a conhecer. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui quase 2.000. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, André viu extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados por pessoas mergulhadas em profundo sono. Em quase todos, cadavérica palidez cobria-lhes a face. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Alfredo falou a Aniceto, em particular, que infelizmente não poderiam atender a todos, porque estavam aguardando o pessoal adestrado. Dos quase 2.000, Alfredo separou 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los a tratamento intensivo. E os demais
recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. André inclinou-se para o abrigado mais próximo e identificou o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão assolou André. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia depois da morte? Sim, André. Este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditavam convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram um sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Aqui Alfredo refere-se ao capítulo anterior. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercita de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. André então notou que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir ordens de serviço, e os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, e muitos que pareciam preparados a receber. Tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com água e com o socorro de forças novas, através do passe e do esforço vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se com a ternura de um pai a tranquilizar um filho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Bom, o capítulo termina aqui. Este capítulo é muito propício com o tema do Evangelho de hoje. Vocês não acham? A relação do tempo de cada um para a melhoria de si mesmo, para a caminhada evolutiva, a necessidade da dor e do remédio, as consequências inevitáveis de nossos atos, a debilidade futura, o entendimento, o aprendizado e a cura. Caminho longo e necessário para o nosso progresso intermitente. Quantas vezes interrompemos, a nossa evolução? Importante que sempre nos ocuparmos de algo saudável nessa vida. Nosso contato diário com a espiritualidade maior ajudará a curar nossas feridas e a nos fortalecermos, nos encontrarmos com a nossa consciência cósmica, alcançarmos nossa conexão com o nosso Criador. Muito aprendizado, Então, é isso por hoje. Que Jesus nos abençoe.
Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos juntos observar alguns apontamentos sobre obsessões, para que estejamos sempre atentos às características e danos que a falta do orai e vigiai ensinado por Jesus nos traz. No livro A Gênese de Allan Kardec, temos o tema desenvolvido em obsessões e possessões. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá entrada a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde para o obsediado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica aqui como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. E o espírito Sheila nos traz 10 sinais vermelhos que são alertas, né? Que seriam sinais de aviso, de alertas, no sentido de uma obsessão se instalando. Então, há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, então observemos atentamente esses pontos que ocorrem quantas vezes, e nós temos que tomar cuidado para que não ocorram com frequência, para que não se instale ali uma obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros,
quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar um mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Da prudência de parar com esses tipos de pensamentos, né? Buscando ali o socorro da prece e a luz do discernimento. E para completar esse aprendizado, nós vamos buscar Manuel Filomeno de Miranda no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele traz o tema Ciladas Espirituais, em que nos aponta situações em que podemos nos deixar arrastar se não estivermos atentos e vigilantes. Então, como já foi dito, ciladas espirituais. Poderosa e sempre presente nos relacionamentos humanos, a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda ordem na economia moral e social do planeta terrestre. As afinidades propiciam o intercâmbio dos sentimentos, facilitando a harmonia que proporciona mesclarem-se as vibrações do mesmo teor, fortalecendo-as e ampliando-as. Em razão disso, as ocorrências psíquicas e físicas, não raro, resultam das causas anteriores que as promoveram. Cada ação dá lugar a uma reação equivalente. E quando não se encontra no presente aquele fator desencadeante, ei-lo que se encontra no passado. O ser humano atual procede de anteriores reencarnações, nas quais a conduta estabeleceu contatos positivos com perturbadores que ressurgem vinculados pela lei de sintonia em afinidades que ressumam, voltando a vincular aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória. Normalmente, adversários que se não modificaram com a morte, pessoas inamistosas que não alteraram o comportamento ao desencarnarem, reencontram aqueles que os prejudicaram, predispondo-se a infelicitá-los por meio de esforços injustificáveis e cruéis. Quando ignorantes ou brutalizados, investem violentos em atitudes vigorosas, quão precipitadas, agredindo seus amigos cômpares, que se lhes transformaram em algozes. Fruindo a alegria da vingança, alucinam-se e furibundos buscam desequilibrá-los, levando-os ao sofrimento e à desesperação. A dívida irradia vibrações que são captadas pelo cobrador, porquanto onde se encontra o fraudador, o criminoso, a sua consciência de culpa, mesmo indiretamente, emite ondas que sincronizam com aqueles a quem enganou. Nesse comenos surgem algumas obsessões constrangedoras, porém quase sempre de breve duração. Em se tratando de espíritos lúcidos que permanecem presos aos sentimentos inferiores, a técnica de cobrança é diversa, repousando na urdidura de hábeis esforços largamente elaborados, portanto com efeitos danosos de volumoso porte. Reencontrando os desafetos, acompanham-nos
estudam-lhes a conduta e os hábitos até identificarem os seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva. Assodados nesses apetites, dão-lhe espaço e encorajamento para o gozo, até tombarem nas malhas dos excessos, dos desgastes, das complicações para cujos resultados não atentaram. Deixaram-se seduzir pela ilusão de que tudo lhes é lícito, ou melhor, de que tudo lhes era lícito e permitido, mesmo que a prejuízo de outras pessoas. Por isso, desconcertam-se e passam a sofrer. Outras vezes, estas mentes livres, ora desvestidas do escafandro carnal, formulam planos e trabalham, ou melhor, preparam armadilhas para o futuro, aguardando os danosos resultados que lhes facultarão assenhorearem-se dos incautos que com eles sintonizam, vivenciando a mesma hediondez e prevaricação. Conduzem pessoas permissivas para a convivência com seus desafetos, estimulando-os à comunhão perniciosa quanto promíscua, que termina em cenas escabrosas, assinaladas por escândalos calamitosos e irreversíveis. Ensejam oportunidades invejáveis, que promovem e ajudam por inspiração, adormecendo os valores éticos ou intoxicando-os nos seus devaneios, que exorbitam das funções e as desmerecem, despertando comprometidos e envergonhados. Observemos quantos pontos não estão sendo colocados aqui, que num primeiro momento pode até nos parecer algo inspirador, que devemos abraçar como uma grande oportunidade que surge ali diante de nós, mas na verdade são tramas engendradas cuidadosamente por aqueles que querem nos desviar do caminho reto. Então estejamos atentos com tudo aquilo que reluz, que nos atrai. Continuando. Facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter. Facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter, com os quais privam por algum tempo, sendo depois por eles chantageados, explorados, desmoralizados. E isso é uma situação recorrente por falta dos cuidados, por falta da necessidade que nós temos de ter prudência, atenção, cuidado, sempre vigilantes. E está dito aqui, fascinam por hipnose para prazeres fugazes, sabendo dos estipêndios altos que serão cobrados àqueles que lhes tombam nas trampas soezes. Então, nessas tramas todas, né? Então, como que fascinados por um processo hipnótico, para um prazer ali momentâneo, fugaz, mas tão logo passado aquele momento, vem ali aquela cobrança, aquela dor de termos sucumbido a uma situação que, na verdade, na grande maioria das vezes, não se desejava. Inspiram satisfações de uma hora para a colheita de lágrimas acerbas por longo tempo. Desviam a ótica dos descuidados, que passam a identificar o que lhes é agradável, embora os perigos nos quais repousa o gozo.
Então, sempre nos lembrarmos do ensinamento de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É importante que esses parâmetros sejam sempre presentes, agindo como um freio nas nossas decisões. Enlanguecem uns e põem a arder outros, através de bem aplicadas expressivas doses de fluidos que manejam com habilidade, passando a comandar-lhes a usina mental e a organização física, por meio de estímulos, terminando por comprometer aqueles que lhe cedem os espaços e alegrando-se quando os vêem em desdito e desequilíbrio. Então, nós sabemos que determinadas presenças, determinadas ligações que acontecem evidentemente por sintonia, então sempre com a nossa adesão, nunca somos vítimas, mas determinadas companhias, junto àquele que se entrega na busca de determinadas sensações que lhe geram prazer, há um processo de potencialização dessas sensações, justamente por essa ou essas presenças junto de nós. Tais ocorrências e sucessos, porém, são consequências da sintonia que vige entre uns e outros, vítimas e perseguidores. Essas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que as mulheres e os homens da Terra, apesar de endividados, despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes, que lhes constituirão recurso superior para sintonizarem com as correntes elevadas da vida, pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longo porte. Ninguém reencarna para sofrer, para ser infeliz. A reencarnação tem por meta primacial desenvolver os valores íntimos que dormem no ser ou ampliá-los, exercitando-os nos caminhos da evolução. As leis soberanas estabelecem a reparação do erro, não a punição do equivocado, porque em tudo e em todo lugar o amor de Deus tem prevalência. E todo bem, toda ação meritória que alguém pratica, diminui-lhe o débito, ajuda-o a recuperar-se perante a consciência cósmica e socorre aquele a quem haja prejudicado. A lei de sintonia, deste modo, une os que são afins, propondo elevação para a melhor e maior identificação com Jesus e o Pai. Com muita confiança, então, elevemos a nossa prece. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos do caminho do bem. Que inspira-nos maus pensamentos. Amparai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. Não nos deixeis, então, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que fiquemos em paz.